aqui, irmão. Vamos ver desde o verso 3. 2 Coríntios, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo, olha aí de novo, que nós já falamos, se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Quem são os consoladores que podem consolar por meio de Cristo? São aqueles que experimentam os sofrimentos de Cristo. Tão claro. Continuamos. Verso 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Agora escute bem. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, nós sabemos tão bem que isso não era teoria para Paulo. Nós sabemos muito bem que isso era experiência para Paulo. Essa é a maneira do Novo Testamento de escrever o significado do esteve sobre ele a mão do Senhor. Uma experiência real, viva, diária, contínua, da vida, da provisão, da vida de ressurreição do nosso Senhor. A vida de ressurreição do nosso Senhor não está apenas nele, entronizado à destra de Deus. A vida de ressurreição do Senhor Jesus está em nós, pelo seu Espírito. E nós precisamos experimentar o poder dessa vida, fazendo o que nós não podemos fazer, testificando o que nós não conseguimos testificar, ensinando aquilo que nós mesmos não podemos ensinar, revelando aquilo que não podemos revelar, sustentando de uma maneira que parece impossível para nós. Irmão, certa vez George Whitefield foi convidado, dentre as inúmeras vezes em que ele foi convidado, naquele período maravilhoso de um derramamento do Espírito no século XVIII, conhecido na história da igreja como o avivamento do século XVIII. Aconteceu naquela região do Reino Unido, Grã-Bretanha e também numa parte dos Estados Unidos, onde Jonathan Edwards viveu e também foi usado pelo Senhor na mesma época, e George Whitefield nesse contexto europeu. Então ele foi convidado ao Senhor para pregar numa determinada cidade. Ele estava profundamente cansado. Esses irmãos pregavam o Evangelho 3, 4, 5 vezes ao dia. E esse irmão foi convidado para pregar numa certa cidade distante. Ele tomou seu animal e foi em direção àquela cidade. Uma longa jornada no lombo do animal. E precisou fazer uma parada numa pousada. E quando ele chegou nessa hospedaria, já havia ali, sem que ele soubesse, pessoas esperando para ouvir o Evangelho. Tal era o mover do Senhor naqueles dias. E quando ele chega naquela pousada, aquelas pessoas estavam ali, ele diz assim para elas: eu estou acabado, eu não consigo pregar, eu estou extremamente cansado. Então ele tomou uma vela, colocou lá no castiçal, acendeu essa vela e começou a subir as escadas para ir para o seu aposento, repousar, para no dia seguinte seguir a viagem. Quando ele subiu a metade das escadas, ele parou. Ele virou para aqueles que estavam reunidos ali e começou a pregar. E ele pregou até que a vela foi consumida ao todo. E quando a vela foi consumida, ele subiu ao seu aposento, deitou e partiu para o Senhor. Aquela vela consumida fala da vida de George Whitefield, que foi completamente gasta para que outros pudessem ter a luz do Senhor. Ele estava esgotado, mas sobre ele estava o poder da vida de ressurreição do Senhor Jesus. E aquelas pessoas puderam ouvir o Evangelho pela última vez, através desse vaso do Senhor.